Voltamos com a Alerj Entrevista fazendo um balanço das eleições municipais de 2012. Bom, deputado, a gente falou um pouco sobre São Paulo, falou um pouco sobre Brasil. Vamos falar um pouquinho de Rio de Janeiro, então. Como é que você enxerga o resultado das urnas aqui no estado do Rio de Janeiro como um todo? Eu acho que no estado do Rio de Janeiro repetiu-se o mesmo fenômeno brasileiro, né? O voto nulo, mais branco, mas a abstenção foi muito superior a 30%. Em algumas cidades chegou a 35%. Então, aqui ainda foi mais acentuado. E houve uma pulverização entre os partidos políticos no sentido de ter eleitos prefeitos. Porque, veja, na eleição passada, salvo erro de memória, o PMDB, que é o partido majoritário aqui, tinha eleito 42 prefeitos. Ele caiu para 27%. Então, ele reduziu em 40%. Se o PMDB não tivesse ganho na capital, apesar de o Si não escrever nenhuma história política, a debacle seria muito grande, né? Mas houve essa redução sensível. E praticamente a grande maioria dos partidos políticos elegeram prefeitos. O PT elegeu, o PMDB elegeu, o PSB cresceu bastante, o PSDB elegeu, o PP elegeu, o PDT elegeu, o PSC elegeu, o PCdoB elegeu, o PMN elegeu. Então houve uma pulverização de partidos, mostrando uma questão muito singular aqui no Rio de Janeiro, que ainda não tem esse enfoque do ponto de vista de Brasil. Aqui no Rio de Janeiro, as pessoas têm votado para prefeito no nome que se candidata e não no partido que ele pertence. A mim está me parecendo também essa resposta que as urnas estão dando. Os partidos vão ficando desprestigiados e o eleitor vota em pessoas e não em partidos políticos. Parece então que o eleitor pediu um pouco essa renovação, né? Porque a gente tem os dados aqui de todo o Brasil, né? 50% a 55% dos prefeitos foram eleitos. Essa taxa é muito menor do que a de 2008, onde 95% dos prefeitos que estavam no cargo foram reeleitos. Essa renovação é real? Como é que está funcionando isso no Brasil? Depende do conceito de renovar. Se a gente conceituar que renovar foi a eleição de prefeitos que não tinham antes não possuíram mandatos de prefeitos, esse conceito do meio a meio é válido. Caiu muito a taxa de reeleição, né? Agora, se renovar assumir a cadeira de prefeito aquele que nunca disputou um pleito eleitoral, aí o conceito de renovar fica muito abalado. Mas, de qualquer jeito, parece que houve um vento não de renovação, um vento de mudança, né? Um vento de mudança. Eu acho que esse vento de mudança é que fez com que 50% dos prefeitos perdessem o direito de continuar sentado na cadeira. A gente tem aqui alguns dados. Em Nova Iguaçu, Nelson Burnier, que já foi prefeito de Nova Iguaçu, né? Por 2 vezes. Por 2 vezes. Agora ele se reelegeu, a prefeita era ainda é a Sheila Gama, né? Mas não conseguiu a reeleição. Mas não é renovação, é mudança. Na verdade, não é uma renovação. É mudança. É mudança, né? Em São Gonçalo, a gente tem o Mulim, que ganhou do Adolfo Conder também, né? Como é que a gente pode interpretar? É mudança. Por quê? Porque o Adolfo Conder era o candidato da prefeita Panicete, que já estava lá há 2 mandatos. E o Mulim é deputado federal e é a primeira vez que se candidata a prefeito. Então, foi mudança. E a gente também teve Alexandre Cardoso ganhando de Washington Reis em Caxias. Como é que a gente interpreta? A eleição bem apertada ali em Caxias. Também mudança. O Alexandre Cardoso é um político de muitos mandatos que vem seguidamente tentando se eleger prefeito de Caxias. Mas como o Washington Reis já foi prefeito,
e o Alexandre Cardoso ganhou dele, foi um vento de mudança. E o PSB nunca geriu a prefeitura de Duque de Caxias. Então também foi um voto de mudança. Esses são 3 grandes colégios eleitorais que tiveram pleito agora no segundo turno das eleições. O que muda nessa região metropolitana do Rio com a eleição? A região metropolitana, ela ficou também com um voto muito disperso, né? O PMDB é o partido que tem mais prefeitos na região metropolitana, mas não tem muitos. Se eu não me engano, deve ter 4. A capital, com Eduardo Paes, o Burnier em Nova Iguaçu, o Max em Queimados e o Nestor em Magé, né? Então o restante está tudo pulverizado. O PT tem 2, tem Niterói com Rodrigo Neves e o Quaquá em Maricá. O PDT tem São João de Meriti, o PSDB tem Itaguaí, o PSC tem Mesquita, o PMN tem Nilópolis, o PCdoB tem Belfor Roxo, o PSD tem Japeri, Guapimirim, né? Então e o PR tem São Gonçalo. Então houve, né, uma grande dispersão de eleições de prefeito. Por isso que eu estou naquela tese que as pessoas aqui estão votando muito mais no candidato do que em partidos. E dá um equilíbrio aqui na região metropolitana, que detém 78% do eleitorado, nos jogos políticos futuros. Um pouco desse desequilíbrio vem por causa da capital, que tem 48% dos votos de todo o estado. Agora, essa pulverização do voto na região metropolitana e no interior do estado, isso de alguma forma altera a disputa para as eleições ao governo do estado em 2014? Altera, porque quando você pulveriza os partidos no poder, o número de candidatos a governador do estado, é muito cedo para dizer hoje, mas serão 5, 6, né? Eles também pulverizam os apoios nesses municípios, o que dá uma competição mais dura, mais difícil, possivelmente indo para o segundo turno. Há que se ter mais habilidade entre esses partidos para fazer as composições e o jogo de forças políticas, né? Como também para a presidência da República. Quando eu digo que 4 partidos saem fortalecidos das urnas, porque os números assim o expressam, que são o PT, o PSDB, o PMDB e o PSB, eventualmente esses partidos também são aqueles que têm mais disponibilidade de apresentar candidatos à presidência da República ou comporem muito bem uma chapa presidencial. Pois é, a presidente Dilma, ela se envolveu muito mais agora no segundo turno das eleições do que no primeiro turno, né? Ela foi muito mais aos estados agora nesse segundo turno. De alguma forma, ela conseguiu influenciar esse resultado em algumas capitais? Olha só, eu não acredito que uma pessoa só, mesmo sendo presidente da República, decida uma eleição. É uma conjunção de fatores. E tanto é que, por exemplo, eles ganharam em São Paulo, tomaram a coça em Manaus, perderam em Salvador e assim sucessivamente. Inclusive em São Paulo, no ABC, com a presença do Lula e da Dilma, o PT perdeu eleições. Então, cada caso é um caso. É o peso do presidente da República e desse discurso, no meu entendimento, antirrepublicano, que todos estão unidos, o município, o Estado, a União, para lutar pela melhoria daquele município, que é um discurso antirrepublicano, porque o presidente da República tem que tratar equitativamente todos os entes federativos. E você veja, está nos jornais de ontem, mesmo antes de sair o resultado do pleito de São Paulo, que o Kassab será ministro da Dilma, como já tinham levado a Marta Suplicy para ser ministra. Quer dizer, no dia seguinte das eleições municipais,
já começa a se cogitar as eleições nacionais, porque o Kassab ficará na Prefeitura de São Paulo até 1º de janeiro de 2013, né? Aí que ele estará disponível. Pois é, e falando até de PT, o PT sempre teve uma tradição muito forte no Nordeste com o ex-presidente Lula, né, que sempre se envolveu nessa campanha. Só que ele acumulou algumas derrotas, né, no Nordeste, que o PT não conseguiu muitas prefeituras. O PSB, o DEM e o PSDB levaram 2 prefeituras cada naquela região do país. Como é que a gente pode interpretar? Aquele sintoma que uma figura só não consegue carregar uma eleição? Eu acho que o sintoma é o seguinte, esses estados do Nordeste, eles estavam muito presos na figura do Lula presidente. A Dilma, o Lula está em São Paulo, mora em São Paulo, mas ele é de Pernambuco. A Dilma se discute se ela é de Minas ou do Rio Grande do Sul, né? Mas na verdade ela é do Rio Grande do Sul, quer dizer, ela não é do Nordeste. Então houve esse deslocamento do Lula para ele fincar a base em São Paulo, né? E com isso o PSDB, o DEM e o próprio PSB principalmente conseguiram vitórias significativas no Nordeste. Mas, em compensação, no Sul e em parte do Sudeste, houve uma perda de espaços do próprio PSDB e do DEM com o crescimento do PDT. O PDT ganhou o Rio Grande do Sul e ganhou o Paraná com o Fruit, né? Que foi um deputado dos mais notáveis do próprio PSDB. Que perdeu do Ratinho Júnior, né? Que na perdeu verdade, no primeiro turno, no segundo ganhou. No segundo ganhou, né? O Ratinho Júnior no primeiro turno estava até acima, mas acabou revertendo. No né? Paraná se dizia até que o Fruit não iria ao segundo turno. Ele foi ao segundo turno, reverteu o placar e ganhou com facilidade no Paraná. Deputado, para a gente encerrar aqui, que o nosso tempo já está se esgotando, quem são os principais possíveis candidatos para as eleições de 2014? A gente tem alguns partidos, o senhor citou 4 partidos que estão nessa disputa aí mais ferrenha, né? Eu só vejo, neste momento, 4 partidos no jogo presidencial com expectativas boas. Não quer dizer que todos os outros partidos não possam ter. Tudo pode mudar. O PT, que tem a reeleição da presidenta Dilma, ou se quiser, relança o Lula. O PSDB, que sai fortalecido da figura do Aécio Neves. O PSB, que revela ao país a figura do governador de Pernambuco, Eduardo Campos. E o PMDB, que não revelou ainda nenhum nome significativo, mas tem estrutura partidária para, se quiser, dentro dos seus quadros, também lançar um nome. Eduardo Campos, então, seria assim, a principal revelação desses partidos, né? Sob o ponto de vista de nome nacional, né? Porque o PSB cresceu 40%, né? Mais de 40%. E isso se deve à liderança do Eduardo Campos. E será que teria nome para poder concorrer aqui nos principais colégios eleitorais do país? Olha só, ainda vai ter muito troca-troca de partido, né? Eu acho, por exemplo, que o PSD vai perder muitos quadros, porque ele cresceu muito sob o ponto de vista do número de parlamentares e não tem como reeleger esses parlamentares. Então ainda tem alguma água para rolar. Mas possivelmente no jogo das alianças ou com nome próprios, esses 4 partidos são aqueles que podem apresentar mais contendores nas eleições nacional e nas eleições estaduais. Tá certo. Quero agradecer muito a presença do senhor aqui no nosso estúdio. A Alerj Entrevista fica por aqui. Se você quiser rever este programa, pode acessar www.tvalerj.tv. TV Alerj, o canal do povo fluminense. Até a próxima.